Você já imaginou como era dormir sob o vasto céu da antiga Mesopotâmia? Sem luz elétrica, sem janelas de vidro, apenas o brilho das estrelas e o som distante dos rios Tigre e Eufrates embalando o sono. O calor do dia se dissipava e a brisa noturna trazia consigo o cheiro da terra molhada e do barro fresco. Hoje vamos atravessar milhares de anos para entender como os mesopotâmicos descansavam, onde se deitavam, o que viam antes de fechar os olhos, e o que significava dormir em um mundo em que o céu parecia conversar com os deuses. Prepare-se para sentir o vento do deserto, ouvir os murmúrios da noite e adentrar os sonhos de uma civilização antiga. Se você gosta de viajar pela história de um jeito diferente, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos dormir sob o céu da Mesopotâmia. O calor que durante o dia fazia o ar vibrar como uma miragem dava lugar a uma brisa morna que deslizava pelas ruas estreitas e acariciava os rostos cansados. O entardecer na Mesopotâmia era um espetáculo silencioso, uma transformação lenta que anunciava a chegada da paz. Os campos que cercavam as cidades começavam a escurecer, e as sombras das palmeiras se alongavam até desaparecerem por completo. O horizonte, que durante o dia ardia em tons de ouro, agora se tornava um vasto espelho de azul profundo, pontilhado de estrelas que pareciam brotar do nada. Os templos, erguidos com suas torres escalonadas, dominavam a silhueta da cidade. Lá do alto, sacerdotes observavam o céu, registrando o nascer das constelações. Cada estrela tinha um nome, um significado, uma história ligada aos deuses. Para o povo, essas luzes não eram simples pontos distantes, mas presenças divinas, sentinelas que guardavam o sono dos homens. O céu era um livro aberto, e as noites páginas infinitas de mistério e reverência. Dentro das muralhas, as ruas tornavam-se corredores de penumbra. As tochas tremeluziam nas portas das casas, lançando reflexos sobre as paredes de barro e iluminando os relevos das tabuletas de argila penduradas como amuletos. O ar carregava o perfume da fumaça, misturado ao cheiro de óleo queimado e ervas secas. À medida que a claridade desaparecia, o som também se transformava. Os martelos cessavam. As rodas das carroças paravam de ranger, e apenas o coachar distante dos sapos nos canais lembrava que a vida continuava, mesmo quando os olhos humanos se fechavam. Na quietude das aldeias, o tempo parecia desacelerar. As mulheres recolhiam os jarros de água, enrolavam os tecidos e estendiam esteiras sobre o chão. O trabalho do dia deixava marcas, mãos cobertas de pó, corpos cansados, mas corações serenos. O entardecer era um convite à pausa e o silêncio da noite um gesto de perdão do calor. As crianças, fascinadas pelas estrelas, tentavam contar quantas brilhavam acima dos telhados. Algumas apontavam o dedo e diziam o nome de um deus. Outras apenas riam, encantadas com o céu tão cheio de vida. As águas do Eufrates murmuravam suavemente, refletindo o brilho prateado da lua. Pescadores que haviam passado o dia nos barcos amarravam suas redes e descansavam nas margens, observando o movimento das correntes. Alguns acendiam pequenas lamparinas, e suas luzes se multiplicavam como vagalumes sobre o rio. A noite na Mesopotâmia não era escura. Era viva, respirava, dançava em reflexos. Era uma companhia, não uma ausência. Dentro das casas, o interior ganhava tons de âmbar sob a luz das chamas. As paredes de tijolos guardavam o eco dos passos e o sussurro das preces. O chão, coberto por tapetes rústicos, tornava-se o espaço sagrado do descanso. Ali, o corpo encontrava o frescor que o dia negara. Os sons externos, o distante mugido do gado, o canto de algum pássaro noturno, pareciam embalar o sono dos primeiros adormecidos. Mas antes que o repouso se tornasse completo, havia sempre aquele momento de contemplação.
Muitos subiam aos telhados, sentavam-se à beira e olhavam o infinito. O vento soprava sobre os cabelos e o brilho da lua tocava a pele como um gesto de bênção. De cima, podiam ver a cidade silenciosa, as sombras longas das torres e o brilho disperso das lamparinas. Um mar de pequenas luzes humanas sob o imenso oceano do céu. Para eles, o cair da noite não era o fim do dia, mas o início de algo maior. Era o instante em que o mundo dos homens se aproximava do mundo dos deuses. A escuridão não era temida. Era um espaço de encontro, um templo invisível que se erguia sobre cada casa. As estrelas eram altares, e o vento, o cântico que unia o divino e o terreno. E então, finalmente, os corpos se rendiam ao descanso. As vozes se calavam, os olhos se fechavam, e a cidade mergulhava em um silêncio profundo, quase sagrado. A Mesopotâmia dormia, não apenas como um conjunto de casas e ruas, mas como um organismo inteiro, pulsando em harmonia com o universo. E sobre ela, o mesmo céu que milhares de anos depois ainda continuaria a brilhar, testemunhando o mais antigo dos rituais humanos, o de sonhar sob as estrelas. A arquitetura das casas refletia a sabedoria de um povo que aprendeu a moldar a natureza às suas necessidades. Os tijolos de barro, secos ao sol, eram empilhados em formas simples, mas resistentes. As paredes, espessas, protegiam do calor escaldante durante o dia e mantinham o aconchego quando a noite caía. As portas e janelas eram pequenas, não apenas por estética, mas por sobrevivência. Cada abertura representava uma forma de controlar o clima, de respirar sem perder o frescor. No interior, o espaço era dividido de modo funcional. Uma área para cozinhar, outra para guardar utensílios e um canto reservado ao repouso. Durante o verão, quando o calor se tornava insuportável, as casas pareciam transbordar de vida. As pessoas subiam as escadas estreitas que levavam aos telhados, levando consigo esteiras, cobertores leves e jarros de água. O ar noturno circulava livre, e o teto da casa transformava-se em um refúgio. Lá sob as constelações familiares, as famílias conversavam baixinho, contavam histórias e esperavam o sono chegar. O barulho distante dos insetos, o som das águas dos canais e a sensação da brisa eram parte desse ritual silencioso que precedia o descanso. As crianças olhavam o firmamento e tentavam reconhecer as figuras desenhadas pelas estrelas. Havia constelações que, segundo os antigos, guardavam os deuses, como a do leão, símbolo de poder, ou a do touro, que lembrava a força dos rios. Para elas, cada ponto de luz era uma presença, um olhar. E adormecer sob aquele céu era como ser observado pelo próprio universo. Os adultos, por outro lado, viam nas estrelas um sinal de equilíbrio e ordem. Elas marcavam o tempo da colheita, o início das cheias, o destino dos homens. Dormir sob esse mapa celeste era também uma forma de pertencer à terra e ao cosmos ao mesmo tempo. Nas casas dos nobres e comerciantes, o descanso acontecia em ambientes fechados, mas não menos simbólicos. As paredes eram revestidas com tecidos coloridos, e as camas cobertas por mantos bordados com fios finos. Perfumes de óleo e mirra eram espalhados para afastar insetos e trazer calma ao espírito. Havia quem acreditasse que o bom sono atraía bons presságios e que uma noite de sonhos tranquilos podia influenciar o humor dos deuses. Assim, antes de deitar-se, muitos faziam pequenas oferendas, um pedaço de pão, um gole de cerveja, uma prece murmurada à divindade do lar. Nas residências mais humildes, o chão de argila batida era o único leito. Esteiras gastas e mantas de lã eram tudo o que se tinha. Mas mesmo ali, no mais simples dos abrigos, havia um sentimento de gratidão pelo descanso após o trabalho árduo. O corpo exausto encontrava na terra fria o alívio que o dia negava. O sono, então, era o grande igualador.
Reis e servos, mercadores e lavradores, todos rendiam-se à mesma necessidade de repousar sob o olhar das estrelas. Durante o inverno, quando as chuvas tornavam os telhados escorregadios e o vento trazia o frio das montanhas, o costume mudava. As famílias se recolhiam aos interiores, fechavam as aberturas com tecidos e se amontoavam perto de braseiros. A luz das chamas pintava as paredes com sombras dançantes e o cheiro do barro aquecido se misturava ao da fumaça. Nesses meses, o sono tinha outro sabor, o do abrigo e da sobrevivência. O ronco do vento lá fora fazia lembrar a fragilidade humana diante da natureza, mas também a engenhosidade de quem aprendeu a enfrentá-la com sabedoria. Em algumas casas, especialmente nas vilas agrícolas, os animais domésticos dormiam próximos à família. Cabras, galinhas e até cordeiros dividiam o espaço com os humanos, não apenas por afeto, mas por necessidade. O calor dos corpos ajudava a manter a temperatura. As noites eram longas e o som dos animais respirando ou se movendo servia de companhia. O cheiro da palha, da lã e da terra úmida criava uma atmosfera que hoje poderia parecer rústica, mas que, para eles, era familiar e segura. As cidades mesopotâmicas, vistas do alto durante a noite, pareciam um mosaico de luzes tênues. As lamparinas de óleo tremeluziam nos telhados, lançando reflexos dourados sobre as ruas estreitas. Era uma imagem silenciosa, quase mística, como se cada casa fosse uma estrela refletida na terra. E lá em cima, sob aquele mesmo céu, famílias inteiras se deitavam lado a lado, respirando ao ritmo do vento, unidas pelo mesmo desejo ancestral de repousar. Havia algo de profundamente espiritual em dormir ao ar livre. O contato direto com o firmamento despertava um sentimento de pequenez, mas também de pertencimento. Muitos acreditavam que o céu escutava os pensamentos, que os deuses caminhavam entre as estrelas e ouviam os sonhos dos mortais. Talvez por isso o adormecer fosse sempre precedido de silêncio, de reverência. Não era apenas o corpo que repousava, mas também a alma, entregue ao mistério da noite. E assim, sob o céu da Mesopotâmia, cada telhado se tornava um altar de descanso. A vida, tão árdua sob o sol, encontrava alívio quando o firmamento se abria como um manto sobre os homens. O sono era um elo invisível que unia todos, ricos e pobres, adultos e crianças, a uma mesma experiência humana, a de se entregar à noite e confiar que, ao nascer do sol, o mundo continuaria seu curso. Em uma terra onde tudo parecia depender da vontade dos deuses, das cheias dos rios às colheitas, dos nascimentos às guerras, o sono era uma fronteira sagrada. Era o único momento em que até o rei deixava de ser rei e o servo deixava de ser servo. Quando os olhos se fechavam, o mundo dos homens desaparecia e o invisível se abria. A noite era um portal. Os templos da Mesopotâmia guardavam registros detalhados sobre sonhos. Sacerdotes e escribas observavam, anotavam e interpretavam os símbolos que apareciam enquanto as pessoas dormiam. Um homem que sonhasse com um leão, por exemplo, podia estar recebendo um aviso sobre coragem ou perigo. Sonhar com água límpida indicava purificação e prosperidade. Já as águas turvas, confusão e medo. A arte da interpretação era levada tão a sério que existiam listas completas, verdadeiros dicionários dos sonhos gravados em tabuletas de argila. Havia templos dedicados apenas ao sono sagrado. Nesses lugares, pessoas enfermas ou aflitas passavam a noite em repouso, acreditando que o Deus lhes apareceria em sonho com a cura ou a resposta que buscavam. Esse ritual era chamado de incubação. O corpo repousava em silêncio e o espírito, acreditavam, subia aos céus para dialogar com as divindades. O templo se tornava uma ponte entre o mundo humano e o divino, entre o visível e o mistério.
O sono também era cercado por rituais de proteção. Os mesopotâmicos temiam os pesadelos, acreditavam que maus espíritos podiam se infiltrar nos sonhos e causar doenças ou desgraças. Para afastá-los, penduravam amuletos nas paredes ou nas camas, feitos de argila e gravados com símbolos sagrados. Alguns representavam o deus Pazuzu, protetor contra demônios noturnos. Outros traziam inscrições pedindo que o mal não encontrasse caminho até o adormecido. Em muitas casas, antes de deitar, as pessoas lavavam as mãos e o rosto com água pura, um gesto simbólico de purificação. Acendiam pequenas lâmpadas de óleo e murmuravam orações pedindo um sono tranquilo. O fogo que tremeluzia no canto do quarto não era apenas luz. Era um guardião contra a escuridão espiritual. Cada chama era um lembrete da presença divina, uma centelha da vida que resistia à noite. Os sonhos, quando lembrados pela manhã, eram contados aos mais velhos ou aos sacerdotes. Havia quem acreditasse que compartilhar um sonho dissipava seu poder, que contar um pesadelo impedia que ele se realizasse. Outros, porém, guardavam as visões em segredo, com medo de chamar a atenção dos deuses. Sonhos podiam ser dádivas, mas também julgamentos. Os reis mesopotâmicos davam grande importância às revelações noturnas. Crônicas antigas relatam soberanos que mudaram decisões após um sonho. Um deles, acreditando ter recebido um aviso de Marduk, ordenou a suspensão de uma guerra. Outro, ao sonhar com uma torre que tocava o céu, iniciou a construção de um grande zigurate. Os sonhos guiavam o destino dos impérios. Mas não era apenas nas cortes que o sobrenatural se manifestava. O agricultor, ao sonhar com uma plantação verdejante, via nisso o sinal de uma boa colheita. A mulher que sonhava com o nascimento de um filho sentia-se abençoada. A fé era uma presença constante, e o mundo onírico servia como espelho da realidade, um reflexo dos medos, esperanças e desejos que o dia escondia. A linha entre o real e o espiritual era tênue. Para os mesopotâmicos, o sono não era um esquecimento, mas uma travessia. Acreditavam que o espírito deixava o corpo e viajava por paisagens invisíveis, rios de luz, jardins celestes, montanhas douradas onde os deuses moravam. Ao retornar, ao despertar, o espírito trazia consigo fragmentos dessas visões, fragmentos que os sonhos tentavam traduzir. Havia também uma profunda humildade diante do mistério do adormecer. O homem podia dominar os rios, construir templos, erguer muralhas, mas jamais controlar os caminhos do sono. Era o único momento em que o poder humano se rendia completamente ao desconhecido. Por isso, o ato de dormir carregava algo de sagrado. Era uma entrega voluntária, uma rendição confiante à ordem do universo. E assim, quando o silêncio cobria a cidade e apenas o sopro do vento passava entre as paredes de barro, os mesopotâmicos fechavam os olhos com uma sensação de reverência. O corpo repousava, mas a alma, livre, se aventurava pelos domínios dos deuses. Sonhar era, de certa forma, participar da criação, tocar o infinito por instantes antes de retornar à terra com o amanhecer. Sob o céu da Mesopotâmia, cada sono era uma oração silenciosa, um diálogo entre o homem e o divino, entre o efêmero e o eterno. Dormir, naquele tempo, era acreditar que havia sentido em fechar os olhos, porque o invisível estava sempre atento, e o cosmos, generoso, respondia em forma de sonho. À medida que o sol desaparecia por completo, a vida noturna começava a pulsar de outro modo. As ruas, agora mergulhadas em penumbra, tornavam-se corredores de vozes baixas, risadas e sussurros. As lamparinas penduradas nas portas tremeluziam com o vento, e o brilho do fogo refletia nos olhos curiosos das crianças que ainda resistiam ao sono. A noite mesopotâmica não era de pressa, mas de presença,
O tempo se dilatava e o mundo parecia respirar mais lentamente. Nos pátios das casas, as conversas se prolongavam. As mulheres, sentadas sobre tapetes, fiavam linho e lã, enquanto os homens contavam as novidades do mercado, os preços dos grãos e as notícias das caravanas que vinham do deserto. Entre um relato e outro, surgiam risos, pequenas brincadeiras e comentários sobre o clima. Sempre o clima, pois dele dependia a vida. O calor do dia ainda se fazia sentir nas paredes, mas o vento fresco que vinha dos rios trazia alívio e paz. As histórias contadas à noite eram mais do que simples narrativas. Eram o fio que ligava o presente ao passado. Os anciãos recordavam os tempos antigos, quando os deuses ainda caminhavam entre os homens, e os rios obedeciam à palavra dos sacerdotes. Falavam de Enki, o deus das águas e da sabedoria, de Inanna, a deusa do amor e da guerra, e de Gilgamesh, o herói que buscou a imortalidade. As crianças ouviam com olhos brilhantes, mergulhadas em mundos invisíveis, que pareciam tão reais quanto as estrelas acima delas. E quando a voz do contador de histórias se calava, era a vez da música preencher o espaço. Pequenas harpas, tambores e flautas de junco davam ritmo à noite. As melodias suaves ecoavam pelos becos, misturando-se ao som das águas e ao canto dos insetos. Cada nota parecia conversar com o céu, como se também ela fosse uma oferenda. A música, na Mesopotâmia, era mais do que arte, era oração, era ponte entre o humano e o divino. Enquanto nas aldeias o som das canções embalava o sono das famílias, nas grandes cidades o cenário era diferente. Babilônia e Ur, com suas torres e zigurates, jamais dormiam por completo. Das alturas dos templos, sacerdotes observavam o movimento das estrelas, registrando cada deslocamento em tabuletas de argila. Acreditavam que os deuses falavam através do firmamento e que compreender o céu era compreender o destino da terra. O brilho das chamas sagradas iluminava suas vestes e o murmúrio das orações se misturava ao vento que passava entre as pedras. Esses rituais noturnos davam à cidade um ar de vigília eterna. Enquanto a maioria descansava, alguns velavam. Sacerdotes, guardas e escribas, todos atentos ao silêncio. Havia quem acreditasse que, se a chama do templo se apagasse, o equilíbrio do mundo poderia ruir. Por isso o fogo era alimentado sem cessar, noite após noite, como o próprio coração dos deuses pulsando no centro da cidade. Mas a noite também era o tempo dos pensamentos íntimos. Quando as vozes se calavam e o vento levava embora o som dos cânticos, cada pessoa voltava o olhar para dentro de si. O trabalhador que havia carregado pedras o dia inteiro olhava para as mãos e pensava no pão que produziria amanhã. A mulher que tecia ao luar refletia sobre a vida, sobre o ciclo que nunca cessava. O viajante, deitado à beira da estrada, observava as constelações e tentava decifrar nelas o caminho de volta para casa. A crença de que o destino estava gravado nas estrelas era mais do que superstição, era filosofia, era poesia. O firmamento, com suas figuras de touros, leões e dragões, contava histórias invisíveis, desenhadas pelo próprio tempo. Cada pessoa, ao olhar o céu, via nele um espelho de sua existência. As estrelas nasciam e morriam, assim como os homens, e assim como os rios seguiam seu curso, a vida também fluía, eterna e impermanente. O gesto de deitar-se sob o céu era, portanto, um ato de fé silenciosa. Não havia medo na escuridão, porque ela era habitada por deuses. A noite não era ausência de luz, mas presença de mistério. Dormir sob ela significava confiar. Acreditar que, ao amanhecer, o sol voltaria, o rio correria e a vida recomeçaria. E quando o sono finalmente chegava, não vinha como um corte abrupto, mas como um sussurro.
As conversas diminuíam, as últimas lamparinas eram apagadas e o som da cidade se tornava quase imperceptível. Apenas o vento, o rio e o pulsar distante das chamas nos templos permaneciam. A Mesopotâmia mergulhava em uma serenidade absoluta, onde o humano e o divino pareciam, por um breve instante, ser uma só coisa. Assim, noite após noite, o povo antigo celebrava a vida com o mesmo gesto ancestral, o de contar histórias, tocar canções e repousar sob o olhar das estrelas. O sono era apenas o último ato desse ritual, o desfecho tranquilo de um dia vivido entre o suor da terra e o brilho do céu. A madrugada na Mesopotâmia era o ponto em que o tempo parecia suspenso. Entre o último suspiro da noite e o primeiro lampejo do dia, havia um instante de completa quietude. Um silêncio tão profundo que até o rio parecia conter o fôlego. As sombras, alongadas e imóveis, se misturavam às formas das casas de barro. O vento, mais frio, passava pelas ruelas desertas, balançando os fios pendurados nas portas, espalhando o perfume distante das flores noturnas. Era o momento dos sonhos mais densos, quando o corpo estava entregue por inteiro ao descanso e o espírito parecia flutuar. Talvez por isso os antigos acreditassem que nas horas mais silenciosas os deuses andavam entre os homens. Diziam que Enlil caminhava sobre o vento e que Nana, o deus da lua, observava os adormecidos com olhos de prata. A escuridão não era temida, era um véu sagrado, o manto que cobria o mundo enquanto ele se regenerava. Em algumas casas, pequenas lamparinas ainda ardiam, guardadas como sentinelas. O brilho trêmulo da chama refletia nas paredes de barro, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. Era comum que uma mãe se levantasse para cobrir o filho que dormia, ou que um homem acordasse brevemente para olhar o céu e certificar-se de que as estrelas ainda estavam no lugar. Essa vigilância silenciosa fazia parte do ciclo natural da noite, uma coreografia discreta entre sono e consciência. Nos templos, porém, o sono nunca chegava por completo. Os sacerdotes mantinham os olhos voltados ao firmamento, anotando com paciência o trajeto dos astros. Cada deslocamento da lua, cada brilho mais forte, era registrado em tabuletas de argila, pois acreditava-se que ali estavam escondas mensagens divinas. O firmamento era o grande livro dos deuses, e o homem seu leitor atento. A ciência e a fé se confundiam sob o céu mesopotâmico. Observar as estrelas era também compreender o tempo da colheita, prever as cheias dos rios, anunciar o destino dos reis. Assim, enquanto o povo dormia, os sacerdotes traçavam o futuro. O brilho distante de uma constelação podia significar boa sorte ou prenunciar uma guerra. O silêncio da madrugada era, portanto, o espaço onde o invisível se manifestava. Com o passar das horas, o frio começava a se dissipar. O vento mudava de direção e o aroma da argila úmida se misturava ao das fogueiras que começavam a se apagar. Um a um, os sons do mundo voltavam. Primeiro o canto de um pássaro, depois o ruído de uma porta sendo aberta, o estalar de lenha, o murmúrio das primeiras vozes. Era o despertar da cidade, tímido, quase respeitoso diante da grandiosidade do amanhecer. Os guardas, que haviam passado a noite em vigília, relaxavam seus passos. O céu, outrora escuro, ganhava tons azulados. As estrelas, ainda visíveis, pareciam se despedir lentamente, como se mergulhassem no horizonte. O Eufrates cintilava sob a primeira luz, e os telhados onde tantos dormiram começavam a se aquecer. Os primeiros raios de sol tocavam as paredes, revelando marcas deixadas pelo vento e pela poeira da noite. As pessoas se levantavam devagar, espreguiçando-se sob o brilho nascente. As mulheres iam buscar água, os homens preparavam ferramentas, as crianças corriam descalças pelos pátios ainda úmidos, tudo voltava a pulsar.
A mesma vida, o mesmo ciclo, repetido com infinita beleza. Para o povo mesopotâmico, o amanhecer era um renascimento cotidiano. O sol, símbolo do deus Shamash, voltava para iluminar o mundo dos vivos. Cada dia era uma dádiva renovada, uma prova de que os deuses ainda olhavam por eles. Por isso, ao acordar, muitos agradeciam em silêncio, tocando o chão com as mãos ou murmurando breves orações. O simples fato de ver a luz novamente era motivo de reverência. Os sonhos ainda recentes eram relembrados durante o desjejum. Alguns comentavam o que haviam visto, sinais, presságios, figuras enigmáticas. Outros preferiam o silêncio, acreditando que certas visões não deveriam ser ditas em voz alta. Assim, o mistério da noite se dissolvia lentamente sob a claridade do dia, mas nunca desaparecia por completo. Ficava guardado em algum canto da memória como um eco sutil do divino. A Mesopotâmia despertava, mas algo permanecia, a serenidade do descanso, a certeza de que o céu sempre voltaria a cobrir a terra e que o ciclo entre luz e sombra jamais cessaria. Dormir sob o céu não era apenas um hábito prático ou uma resposta ao calor. Era um gesto simbólico, quase ritualístico. Era reconhecer a própria fragilidade diante do universo e, ao mesmo tempo, sentir-se parte dele. Assim, cada amanhecer era o outro lado do mesmo sonho. O sol que subia era o mesmo que, ao entardecer, voltaria a mergulhar nas águas do horizonte para que tudo recomeçasse. A vida na Mesopotâmia era um fluxo contínuo, sem começo nem fim, em que cada noite preparava o dia seguinte, e cada sono trazia o renascer. O firmamento, que servira de teto durante o repouso, agora se erguia como promessa de continuidade. E o povo, ao abrir os olhos, voltava a viver o mesmo milagre cotidiano, o de existir entre a poeira da terra e o brilho das estrelas. O sol retorna, dourando as águas do Eufrates e fazendo brilhar os tijolos de barro. A cidade desperta lentamente, e com ela os sonhos se dissolvem como névoa. Os primeiros passos ressoam nas ruas. As vozes ganham corpo, e o mundo volta a girar com sua cadência habitual. Mas há algo invisível que permanece. O eco de uma noite tranquila, o toque sutil da eternidade que se mistura ao aroma do pão recém-assado e ao som das rodas que voltam a girar sobre a terra. Dormir sob o céu da Mesopotâmia era mais do que repousar. Era sentir-se parte de algo imenso e contínuo. Cada noite era uma comunhão silenciosa com o universo, um reencontro entre o homem e o mistério. Ali, deitado sobre esteiras de palha ou sobre telhados aquecidos pelo dia, o povo antigo se entregava à vastidão, não com medo, mas com reverência. O firmamento, repleto de constelações e segredos, era o livro aberto dos deuses. Enquanto os corpos descansavam, o espírito viajava por mundos que a razão não podia alcançar. E quando o dia nascia, não restava apenas o cansaço dissipado. Ficava a sensação de ter tocado o sagrado, de ter participado do eterno ciclo que une a luz e a escuridão, o sonho e a realidade. As cidades mudaram, os templos ruíram, as línguas se perderam no tempo, mas o céu, aquele mesmo céu de cobre e violeta, continua acima de nós, idêntico ao que cobriu Ur, Nippur e Babilônia. Ainda hoje, ele se estende silencioso, testemunha imortal das gerações que vieram e das que virão. Cada estrela é um vestígio de memória, um registro que nenhuma tabuleta de argila poderia conter. Pensar nisso é como ouvir um canto antigo, distante, vindo de eras que o vento insiste em guardar. É imaginar o mesmo sopro noturno que apagava as lamparinas e embalava os adormecidos, cruzando agora os séculos para tocar os que ainda olham o céu antes de dormir. Porque o gesto é o mesmo, o de confiar ao universo o próprio corpo, o próprio respiro, o próprio mistério da existência. Talvez seja isso que faz o sono ter algo de sagrado.
Ele nos iguala a todos. Reis e servos, pastores e escribas, crianças e anciãos, todos partilham o mesmo silêncio quando a noite cai. E naquele instante, sob o brilho das constelações, não há poder nem riqueza, apenas humanidade. O homem mesopotâmico adormecia com os pés sobre a terra e os olhos voltados ao infinito. Ele sabia, mesmo sem compreender plenamente, que o mundo era tecido de repetições, o dia que morre, a noite que renasce, o rio que segue. E nessa constância havia consolo. A certeza de que o ciclo nunca se romperia. Hoje, quando olhamos o céu noturno, fazemos o mesmo sem perceber. Procuramos sentido nas estrelas, buscamos consolo na imensidão, repetimos o gesto ancestral de quem viveu há milênios entre o Tigre e o Eufrates. Dormir, sonhar, acordar, tudo continua, como se o tempo fosse apenas uma longa respiração do cosmos. O firmamento que um dia guardou as preces e os segredos da antiga Mesopotâmia ainda é o mesmo que cobre nossos sonhos. Talvez o que mudou foi apenas o nome dos deuses, o som das vozes, o idioma das orações. O resto, o silêncio, o vento, o brilho das estrelas, permanece inalterado. Há uma beleza profunda nesse pensamento, a de que, em qualquer época, o ser humano se deita sob o mesmo céu, fecha os olhos e se entrega àquilo que não compreende, mas confia. Cada noite é uma rendição, um pacto com o mistério. É a promessa silenciosa de que a vida recomeçará com o sol. Sob o céu mesopotâmico, o homem dormia, sonhava e, sem saber, deixava gravado nas estrelas o rastro da sua própria humanidade. E talvez, ainda hoje, cada estrela que cintila sobre nós carregue um fragmento desses antigos sonhos, lembranças de um povo que, ao adormecer, aprendeu a conversar com o universo. E assim, enquanto o sol sobe mais uma vez sobre o Eufrates, o ciclo se cumpre. O dia nasce, o trabalho recomeça, as vozes voltam a encher as ruas. Mas o silêncio da noite passada ainda pulsa em algum lugar, guardado nas pedras, nos rios e nas estrelas. Porque, no fundo, o que permanece é o mesmo gesto de sempre, o de olhar o céu, fechar os olhos e confiar ao infinito o repouso da alma.